No vídeo de hoje eu vou falar de conselhos errados que eu leio na internet. Gente, eu quis fazer esse vídeo, que é um vídeo para informar, mas honestamente é um vídeo para desabafar, porque às vezes eu leio comentários na internet que eu tenho vontade de atravessar a tela e apertar o pescoço da pessoa que faz esses comentários. Certo dia, estou eu nos grupos, de novo, eu e os grupos, sempre eu e os grupos, né? Então o rapaz entrou no grupo para explicar que ele estava morando ilegalmente, e agora não me lembro se era na Itália ou se era em Portugal, e que ele tinha a oportunidade de passar uns dias na casa de um amigo ou de uma amiga na Holanda, não lembro aonde na Holanda. Mas se era seguro ele viajar e atravessar as fronteiras, mesmo estando ilegal. E aí é que começa a pergunta, né, Kim? E aí é uma coisa que as pessoas confundem muito, até já fiz um vídeo aqui no canal sobre a diferença entre cidadania e residência, que são duas coisas muito diferentes, e que é importante entender isso. Mas principalmente para quem está ilegal, também há uma confusão muitas vezes, de que a Europa tem o espaço Schengen, que, entre aspas, não tem fronteira entre os países que fazem parte da União Europeia. Mas isso é verdade e não é verdade ao mesmo tempo, porque assim, fisicamente não tem fronteira. Se você, por exemplo, resolver ir para a Bósnia, que não faz parte da União Europeia, você vai ter que parar, se for de carro, por exemplo, vai ter que parar e mostrar seu passaporte. Eles vão carimbar que você está saindo, sei lá, provavelmente da Croácia, algum outro país assim, e você vai depois parar, fazer outra parada na entrada da Bósnia e eles vão carimbar o seu passaporte que você está entrando na Bósnia, porque você saiu do espaço Schengen. Agora, quando a gente viaja assim de um país para o outro, que nem eu moro a meia hora da Alemanha, né? Tem uma das fronteiras com a Alemanha, é meia hora da minha casa. Às vezes a gente vai em algumas lojas, lá às vezes a gente tem essa paciência, essa energia para ir comprar alguma coisa diferente, que também tem preços diferentes, taxas diferentes. E às vezes a gente faz isso muito raramente, mas a gente dirige meia hora, 40 minutos, o lugar que a gente vai normalmente um pouquinho mais, mas assim, e não para em nenhum lugar, ninguém olha o nosso passaporte, mas ainda assim, embora não tenha fisicamente uma fronteira, as fronteiras existem. E aí, o que acontece? Qual é a chance de você ser controlado nessas fronteiras que são mais imaginárias do que físicas? Eu vou dar o meu exemplo pessoal das vezes que eu já viajei na Europa, algumas vezes como turista, algumas vezes já como residente. Então, por exemplo, uma certa vez, como eu estava como turista e eu saí da Itália, peguei um trem para ir para a França. E quando a gente estava chegando na fronteira com a França, veio uma voz no rádio comunicando que a gente estava se aproximando da fronteira e que eles iam fazer a checagem de passaporte, pra gente ter os passaportes em mãos. Então, assim, eu já cruzei, por exemplo, de Amsterdã para Paris de trem e não teve nada. De Amsterdã para Paris de trem não pediram nem o meu bilhete para eu comprovar que eu paguei a passagem, para vocês terem uma ideia. Mas eu sei que a Holanda controla e a França também controla. Então essa vez que eu fui de Amsterdã para Paris, por exemplo, eu dei a sorte de que esse dia eles não controlaram nada, eles não pediram nada. Então eu simplesmente entrei no trem, sentei, cheguei em Paris, saí e beleza. Mas esse dia que eu fui da Itália para a França, por exemplo, quando chegou na borda, teve essa mensagem que eles iam fazer o controle de fronteira para a gente ficar com o passaporte em mãos. Então eu vi que teve uma leve demora, né, quando a gente parou na estação seguinte. Eu vi em certo momento, depois dessa demorinha pra gente sair mais do que nas outras estações, eu vi os policiais passando pela gente, não me pediram, mas eu tenho certeza que pediram pra alguém. Não sei se era uma operação especial, se de repente eles estavam buscando alguém que estava errado na vida, né, algum criminoso, alguma coisa do tipo, se tinha alguma suspeita de alguma coisa, mas não houve no meu vagão a checagem de passaporte, mas eu tenho certeza que checaram em outros vagões, até pela conversinha ali que eu ouvi entre eles. Então, acontece essa verificação de passaporte, assim, muito. Não sei dizer com que frequência acontece, mas pode sim acontecer em qualquer país que você esteja viajando dentro do espaço Schengen. Pode acontecer de alguém pedir o seu passaporte, sim, para ver e ver se você é um imigrante, se você tá legal, se você tá com visto de turista, mas dentro da validade, se você tá com outro tipo de visto, mas está ou não dentro da validade, ou se você tem cidadania, enfim, checar a sua situação. Então, acho até que é uma checagem, assim, randômica, não vão checar todo o trem, não vão checar todo o trem, mas pode acontecer, o risco existe e é real.
Isso de trem. De carro, eu acho que é um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. Ainda assim, também tem o risco de acontecer alguma coisa e eles resolverem fazer aleatoriamente uma checagem na estrada e resolver parar alguns carros ou todos os carros. Pode acontecer. Acho que é mais difícil, mas pode acontecer. Assim como pode acontecer de você nem estar fazendo a viagem ou trafegando entre a fronteira de um país e outro, mas você está andando na rua e alguém te parar e pedir seu documento. A polícia, né? Alguém é a polícia, não uma pessoa aleatória. Mas a polícia te parar e pedir seu documento. Então, é um risco que também existe. Agora, avião pra mim é o pior, é o mais fácil de você ser controlado. Eu já tive uma situação que eu fui também aqui da Holanda para a Itália, que eu simplesmente, né, nessas passagens que a gente compra low cost, que você compra só com bagagem de mão, em geral, você não precisa passar no check-in, você pode simplesmente emitir o seu check-in no aplicativo do celular, embarcar com esse check-in do aplicativo, passar na segurança e ir pro embarque. Mas já teve situação de eu chegar, por exemplo, aqui na Holanda, de eu entrar, ir direto assim, né? Fiz o check-in no celular, fui direto, passei pela segurança, cheguei no portão de embarque e não tinha ninguém no portão de embarque, não sei como, não entendo, que foi a única vez que isso aconteceu. Não tinha ninguém no portão de embarque. E de repente veio uma voz falando que a gente podia simplesmente escanear o bilhete do check-in. Não tinha um totemzinho pra gente escanear e entrar no avião. E assim todo mundo foi escaneando o próprio bilhete entrando no avião, que eu achei a coisa mais esquisita do mundo. Já teve vez também na França também, que eu uma vez fui de avião, que eu já estava com o check-in feito, com tudo pronto, e ainda cheguei no aeroporto e falaram, não, você tem que ir no check-in. Eu passei no check-in, ela só olhou, viu que eu tava com check-in e me liberou, um abraço. Teve uma outra vez aqui na Holanda também, que eu fui direto pro embarque, cheguei no embarque, a pessoa perguntou, qual é o seu voo? Eu falei, meu voo tal. Eu acho que eu também tava indo pra Itália. Enfim, ela falou, você tem que ir no check-in. E aí eu tive que ir no check-in, ela pediu meu passaporte, ela olhou o meu visto, ela fez perguntas sobre o meu visto, ela pesou minha mala, né, que eu tava só com a mala de mão, mesmo assim, ela pesou minha mala de mão. Enfim, foi bem burocrático, assim, eu tive que realmente passar por um check-in, né, como se estivesse fazendo uma viagem internacional grande, e eu tava só fazendo essa viagem de 1 hora de duração dentro da Europa. Então, você vê que é bem variável e não dá pra garantir. E, em geral, eu tive uma experiência que não tinha ninguém no aeroporto, no portão de embarque, mas, em geral, no portão de embarque, eles pedem para ver o seu passaporte e pedem para ver sua passagem. Não que eles fiquem olhando se você tem visto, se você não tem visto, se o visto tá certo ou tá errado, mas eles, no mínimo, olham o seu passaporte, olham a sua passagem. E se eles decidem dar uma olhada também, aquela coisa aleatória, vou olhar essa pessoa aí, que se ela tá muito nervosa, eu vou olhar. E resolve olhar e ver que você tá ilegal. Então, aeroporto é mais arriscado ainda. Aí a gente volta pro começo desse vídeo, que eu falei, né, dos conselhos errados que as pessoas dão, que o rapaz colocou essa pergunta, né, se era seguro, o que ele podia fazer, ou como ele podia fazer para fazer essa viagem. E aí teve um monte de gente aconselhando o certo, né? Tipo, meu filho, o senhor tá ilegal? Fica onde o senhor está, porque ninguém que quer viajar ilegal, que quer viajar não, que mora ilegal num lugar, mora ilegal pra ficar ilegal o resto da vida. Você, né, quem vai ilegal, acredito eu, que vai pensando que seja uma fase, que você vai, mete as caras, né, faz a doida ou o doido, e com o tempo arranja uma forma de se legalizar no país, de ter um visto. E aí sim você poderia fazer uma viagem a turismo para outros países, né? E viver numa situação também mais digna, mais justa. Agora, você já tá ilegal, você já tá errado, né? Dizer a verdade aqui, você já tá ilegal, morando ilegal no país, você já tá errado. Você vai viajar de férias para aumentar o risco de você ser pego na coisa que você tá errado? Não, né? Fica quietinho. Ou então vai para um lugar que você consiga ir de carro, se quer muito arriscar, se tá com muito fogo para viajar, conhecer outros lugares, vai no lugar que você vai de carro, que é o menos arriscado, mas ainda assim, é melhor ficar onde você tá, é melhor focar por um tempo e você tentar fazer o que é necessário para se legalizar e depois pensar em viajar, porque arriscar tudo por uma viagem de férias, por arriscar toda a situação que a pessoa já tá vivendo ilegal no país, já tá arriscando tanta coisa, vai arriscar mais ainda por
às vezes 1 semana, 2 semanas de férias, tem muita coisa legal para fazer, às vezes, no lugar onde a pessoa tá. Mas tem as pessoas que deram esse conselho para ele, né, que é o conselho mais certo, mas, né, para ajudar ele a pensar nessa situação. Mas sempre tem as pessoas do conselho errado, sempre tem as pessoas do conselho errado, né? E aí, o que a pessoa cidadã me coloca de resposta para ele? Viaje com um documento de um amigo emprestado. Gente, viajar com um documento de um amigo emprestado. Você tem noção do que significa isso? Se esse cara é pego, né, parado numa fronteira, na rua, em qualquer lugar, e pede um documento, ele dá um documento que não é dele, não é dele. E a polícia bate o olho, o documento não é dele. O que vai acontecer com ele? Depende do país onde ele tá. Mas assim, ele pode até ir preso, porque é falsidade ideológica, ou pode ser enquadrado como falsificação de documento, que ele, né, depois não podem concluir que é um documento verdadeiro, mas não é o documento dele. Então, falsidade ideológica da cabeça. Dependendo do país, dependendo da situação, pode ser preso, ou pelo menos vai pagar uma multa altíssima, e vai ser deportado para o Brasil, porque aí mostra que ele vai ter que provar, né? Menos pior é ele provar que aquele documento não é dele e provar quem ele é de verdade. E ele vai provar o quê? Que ele está ilegal na Europa. E o amigo que emprestou o documento pode, porventura, ainda mais se complicar junto, né? Porque por que você empresta o seu documento, você que está vivendo legal no país, e empresta o seu documento para alguém viajar se passando por você? Porque se alguém tá com o seu documento, tá se passando por você. Na prática é isso. Então, olha o conselho errado que a pessoa me dá na internet. O cara viajar com o documento emprestado de alguém. Eu deveria nem ligar, mas eu fico assim, passada com essas coisas, porque eu não sei quem é que tá do outro lado, né? As pessoas que vivem ilegal têm uma tolerância maior ao risco e nem sempre estão informadas de todas essas consequências do que pode acontecer e do que você pode complicar outras pessoas também junto com você, né? E aí, quando alguém vai dar um conselho desse, imagina se o cara considera fazer isso ou se faz isso e depois ele é pego. A pessoa que deu o conselho não vai lá na cadeia soltar ele, né? Não vai arranjar um advogado, pagar um advogado pra ele, porque deu o conselho errado. Então, minha gente, é um recado que eu já dei em outros vídeos. Cuidado com os conselhos que vocês leem na internet, né? Eu sempre tento trazer os vários poréns de uma situação, então eu podia só ter falado que vi um conselho errado que me irritou bastante, que foi muito errado, mas trouxe todos esses pormenores, porque também é uma coisa que muita gente pergunta e que eu vejo muita gente falando de experiência pessoal, falando assim: eu fui de avião, nem olharam nada, eu fui de trem, nem me pediram documento nenhum. Mas não é que não te pediram porque nunca pedem. Não te pediram dessa vez, você deu sorte dessa vez não pedirem. Não significa que nunca vai pedir. São coisas diferentes, são balanços diferentes. E eu vejo muito desse tipo de conselho de: comigo não aconteceu, então se não aconteceu comigo, não vai acontecer com ninguém nunca. Tem N situações e tem N circunstâncias que as coisas podem sim acontecer, pode dar muito errado e alguém pode se prejudicar seriamente com essas coisas. Então prestem atenção nesses conselhos, entendam profundamente a situação e em vez de só pedir um conselho assim por cima de uma situação e ouvir uma resposta de uma pessoa que uma vez talvez viajou e não deu nada, em vez de várias pessoas e vários conselhos ou várias circunstâncias, que nem eu trouxe aqui circunstâncias diferentes, todas, graças a Deus, eu tava andando certinho, porque eu sou muito quadrada, tava andando certinho na regra, com visto de turista válido, com passaporte válido ou com visto de residência válido, tudo legal, tudo certo. Então nunca tive problema de ficar me perguntando se pode ou se não pode, porque eu sei que eu tava andando na regra, mas não posso dizer que por comigo nunca checaram no trem, que nunca checam um documento, nunca pedem o seu passaporte no trem para checar se você tá ilegal ou não. Então, muito cuidado, muita atenção com essas coisas, porque pode sim acontecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva nesse canal se você ainda não está inscrito e muito obrigada por me assistir.